Dar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Vocês podem responder a pergunta, se vocês souberem o que perguntei antes do intervalo: por que homens cheios do Espírito inventam coisas absurdas, como mencionei antes do intervalo? E, para mim, eles tiram Deus da jogada. Você mencionou isso, só que aquilo, estar salvo e ou cheio do Espírito, não quer dizer que você é controlado pelo Espírito. Só porque você é cheio do Espírito não quer dizer que você vai seguir a direção do Espírito Santo. A oportunidade existe, mas como veremos em todo aspecto, porque um evento acontece, não é a garantia de nada. É a entrada de um relacionamento com o Espírito Santo, na salvação e depois com o batismo do Espírito Santo. Mas você não é um modelo de justiça e conhecimento. Depois que você é batizado com o Espírito Santo, você tem que aprender. Você tem que aprender quando é salvo. Sua mente precisa ser renovada. Você tem que crescer e ceder. Não quer dizer que são guiados pelo Espírito. A conclusão é essa. Isso vale para todos. Nós precisamos buscar o que Deus quer para nós e o que Deus quer para nossos ministérios, até que Deus nos mude, nos transforme na imagem de Cristo. Só ter a experiência é maravilhoso, é importante e precisa acontecer, mas é uma entrada. Não quer dizer que todos que estão salvos e que são cheios de Espírito vão continuar a buscar Cristo automaticamente. Vemos Cornélio nessa ilustração buscando Deus sem estar salvo ou ser cheio do Espírito. E nós tínhamos que ser assim, mas só a experiência não garante. Eu nunca pensei dessa maneira, mas você está coberto de razão. Irmão Swaggart, algumas dessas pessoas nunca estiveram em um culto aonde houve uma unção poderosa. Você pode perguntar, mas não são pentecostais? Sim, muitos, eles dizem ser pentecostais em sua doutrina. Mas estar em um culto aonde o mover do Espírito forte acontece, alguns nunca estiveram em igrejas assim. E nem sabem quando nós falamos a respeito dos tipos de culto que acreditamos, os tipos que temos tido aqui todos esses anos, você não veio usando um método, uma maneira batista ou calvinista e tal. Mas é depois de muito orar, jejuar, buscar a Deus, cuidado com as músicas que você canta, com o que você prega. E quando você entrega a sua mensagem, você prega com fervor e grande convicção. E não é assim em muitos púlpitos, mas precisamos ver mais disso. Graças a Deus, porque Pedro estava aberto para o que o Senhor queria. Paulo disse: não com sabedoria de palavras humanas, mas no poder e demonstração do Espírito, para que sua fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder do Espírito Santo. É isso que faz a diferença. É verdade, você está correto. Vamos o quê? No 35? 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Era isso que Pedro pregava para a casa de Cornélio. Esta é uma paz justificadora que vem instantaneamente quando a pessoa aceita a Cristo. O que queremos dizer aqui com paz justificadora? Existe uma inimizade ou animosidade entre Deus e o homem. Não vem da parte de Deus, mas da parte do homem. O homem não quer o Senhor, mas Deus está ferido. Mais do que o homem, ele sente muito mais do que o homem sente, porque o homem, Deus foi quem foi ofendido e não o homem. Quando o homem caiu, ele ofendeu a Deus, e o homem continua a ofender a Deus
a situação do homem machuca o coração de Deus, muito mais do que o do homem. O homem não se importa muito, mas quando o Espírito de Deus começa a se mover no coração e na vida da pessoa, aquela pessoa então começa a se sentir, e era o que o Dr. Gray estava falando, quando o Espírito de Deus se move, eles veem a si mesmo como realmente são, e não é uma figura muito agradável. Essa é uma das coisas que o Espírito Santo faz quando uma pessoa é colocada debaixo de convicção, vem a si mesmo. E você viu a você mesmo, não foi? Não só naquela época, irmão Swagger, muitas vezes desde então, pois Deus continua a me revelar coisas que precisam mudar em mim. Sim, isso é verdade, mas é diferente de uma pessoa que não está salva, que vê a si mesmo como alguém que não está salvo e que sente que pode cair no inferno a qualquer momento. E essa foi minha experiência quando, pela primeira vez, eu reconheci que o estilo de vida que eu estava vivendo e as escolhas que eu estava fazendo e os resultados daquilo tudo eram resultados de alguém que desafiava a Deus. Eu vou fazer as coisas como eu quiser, independente de Deus. Vou viver como eu quiser. E eu entendi que estava ofendendo a Deus. E desde então senti a inimizade entre nós e queria que aquilo chegasse ao fim. E quando você foi salvo, a inimizade foi removida. Foi removida e a paz santificadora entrou em meu coração. E essa é a melhor coisa do mundo, quando essa inimizade, essa animosidade, essa ira, essa raiva, essa condição terrível é removida do caminho. E no seu coração você diz: se o Senhor me receber, Deus, e de repente você sabe que Ele te aceitou como resultado de sua fé em Cristo. Essa é a paz justificadora que acontece com toda pessoa que nasce de novo. Com todos, como falamos, cada caso é diferente, pois alguns podem sentir, como o Dr. Gray ilustrou, a tristeza e a dor e depois a paz, como o Dave falou que não sentiu uma paz muito longa, mas também ao mesmo tempo esse peso foi removido. Estou colocando palavras na boca dele, mas é esse pressentimento que a salvação traz e nada se compara. Nada se compara. Todas as coisas agora estão boas. Você está justificado diante de Deus. Verdade, muito bem. O meio do 37. Eu gostaria de mencionar o 35 outra vez para fazer um comentário. Olhando para esse versículo outra vez, eu certamente implica para mim que Pedro tinha um entendimento da mensagem muito além da fé judaica até o mundo gentio. Olha só, eu não tinha notado até agora, mas em toda a nação, ele diz, estava falando desses gentios. Toda a nação, aquele que teme a ele ou teme a Deus e opera a justiça é aceito por ele. Então, essa nação, toda a nação, ele estava entendendo que Deus estava trabalhando além de Jerusalém, da Judéia, de Samaria, e agora ele estava ali com esses gregos e romanos. Mais uma vez, não temos que ter a ideia que essas pessoas estavam salvas, que Deus reconhecia um coração que busca, porque, ainda como Pedro pregou no começo da igreja, agora não existe outro nome debaixo do céu pelo qual o homem deve ser salvo. O nome de Jesus Cristo é o que ele está trazendo para eles. Enquanto Deus ama todas as pessoas e quer vê-las salvas, as pessoas não podem ser salvas sem ouvir o nome de Jesus. Você está coberto de razão. Versículo 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel anunciando a paz por Jesus Cristo, a paz justificadora que vem instantaneamente quando a pessoa aceita a Cristo. Este é o Senhor de todos. Jesus Cristo é o Senhor porque possibilitou a salvação para todos os que creem. E essa é uma declaração poderosa. Ele possibilitou a salvação para todo o que crê. Uma vez eu li, acho que foi o Alcatraz, eu não sei, na prisão, e
o homem pregou em um culto na capela e quando ele acabou, chamou pessoas ao altar para alguns prisioneiros lá, tinham centenas de pessoas ali, e ele disse que só um homem foi até a frente e desceu para ficar de pé ali na frente, e aquele homem era o Al Capone. Agora, se podemos dizer que ele foi salvo, não tenho como responder isso. Isso está nas mãos de Deus. Mas mostra que Deus estava falando com o coração dele. E mesmo com toda a vida criminosa dele, Deus estava tocando o coração dele. E para ele descer até a frente, diante de todos aqueles homens, isso queria dizer alguma coisa, enfatizando o que você falou, rapidamente. Não existe homem, mulher, menino ou menina, que já viveu, que fez tanta coisa errada, que o sangue de Cristo não possa limpar. Não existe pessoa alguma que já foi tão profundo no pecado e longe de Deus que não possa experimentar a paz justificadora de Jesus Cristo se eles simplesmente pela fé aceitarem. O meu irmão era um caso difícil. Passou um tempo na cadeia porque matou alguém. Ele saiu, dava muito trabalho. Ele morreu de câncer com 40 anos e fui até ele quando descobrimos que ele estava com câncer. Ele falou: Lauren, eu fiz coisa demais para Deus poder me perdoar. E fiquei feliz em poder dizer para o Doni, era o nome dele: Doni, Deus é capaz de salvar qualquer um que expressa fé nele. Ninguém está além da sua salvação ou do alcance dele. Nenhum pecado é maior do que o sangue de Jesus. Você foi capaz de tocar o coração dele? Sim, Senhor. E creio que ele aceitou Jesus antes de falecer. Glória a Deus. E vimos evidências da mudança no coração dele. De maneira sutil, mas aconteceu. Milhões de pessoas estão no mesmo barco pensando que fizeram coisas ruins demais. Mas isso não existe. O sangue é maior. Exatamente. O tempo acabou. Muito obrigado por estar conosco hoje. Não perca o próximo programa e diga a outros sobre o estudo na palavra. Nós te amamos e Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Há uma batalha pela sua mente. São as políticas e a direção da esquerda, criando uma cultura de violência. Uma batalha pela sua alma. Há uma diferença entre edificar uma multidão e edificar a igreja. A informação que você precisa. Quanto mais pessoas bem informadas, melhor. Que disponham-se a falar. Eu quero que você escute, eu quero que você entenda. Jesus é a solução para a humanidade. Não há outra solução.